Feche os teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, nessa noite, fala comigo, enche o meu coração. Eu preciso, meu Deus, que o Senhor fale comigo. E que hoje, meu Deus, eu seja uma pessoa mais próxima de Ti. Me ajude, Pai, a me aproximar de Ti. No nome de Jesus. Amém. Abre comigo a Bíblia, irmão. Salmo de número 139. Para a nossa meditação nessa noite. Para que essa palavra possa entrar no nosso coração. E ela mudar a nossa história. Salmo 139 é muito conhecido por muitos cristãos. Mas hoje eu quero navegar nesse salmo contigo. E aprofundar, para nós encontrar uma razão de tudo o que acontece no nosso meio. E para que nós não venhamos ser apanhados de surpresa. Mas nós possamos ter um entendimento do que Deus quer para nós. Amém, irmãos? Salmo de número 139. Salmo de número 139, versículo 1. Amém? O Pedro nos ajude lá no telão. Amém, Pedro? Salmo de número 139. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para o nosso coração: Ó Senhor, Tu me sondas, Tu sondaste-me e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, o Senhor Tu conheces. Tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa atingir. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? E se subir ao céu, Tu aí estás. E se fizer nas profundezas a minha cama, Tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a Tua mão direita me guiará e me sustentará. Se eu disser as trevas me cobrirão, e a noite será luz à roda de Ti. Nem ainda as trevas são escuras para Ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois criaste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe bem. Amém, irmão? Somente até aqui, para a nossa meditação, você pode tomar o seu assento. Essa noite é muito interessante quando a gente tem assim, uma noção do que está acontecendo no mundo. E nós que somos cristãos, nós não fomos pegos de surpresa com a pandemia. Ainda que muitos ficaram assustados, com temores, mas nós não fomos pegos de surpresa, porque a Bíblia já vem avisando nós, não só dessa pandemia, mas de mais coisas que virão, de mais coisas que acontecerão no mundo. É porque às vezes as pessoas no corre-corre da vida não prestam atenção no que a Bíblia está falando. Então nós estamos enfrentando nesses dias atuais momentos difíceis, momentos complicados. Mas aí que nós precisamos ter um entendimento da palavra de Deus, para que nós possamos o quê? Nos aproximar mais de Deus, de chegarmos mais perto de Deus. E quando nós começar a ter esse entendimento, essa compreensão, nós vamos começar a ver o quê? Uma mudança tremenda na nossa vida, uma mudança gloriosa na nossa vida. Então, às vezes a gente fica perguntando o porquê fazer sacrifício, o porquê que nós temos que provar que amamos a Deus. Então, nessa noite eu quero dizer para você que Deus, Ele não precisa
de nenhuma prova minha e sua a respeito para Ele, se nós amamos ou não. Porque antes da nossa palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe. Então Deus no profundo, Ele conhece o seu coração. Mas Deus quer que eu e você entenda o tamanho do amor que temos por Ele. Essa é a grande razão de às vezes nós temos que jejuar, de às vezes nós temos que passar momentos de oração, de às vezes que nós devemos perdoar os irmãos, de às vezes nós devemos amar os nossos inimigos, de às vezes nós temos que o quê? Nos aproximar de Deus através de quê? Das nossas reuniões. Então por que a gente vem na igreja? Nós vemos na igreja para aproximar o quê? Nós mesmos de Deus. Não que Deus não conhece o tanto que nós amamos Ele, Deus sabe o tanto que você ama, mas você precisa entender isso. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, um grande homem de Deus. Mas Abraão, ele amava Deus, ele foi capaz de sair da sua parentela e caminhar para uma terra onde ele não tinha nenhum momento uma expectativa de que ele pudesse fincar uma casa ali e morar. Mas ele continuou andando, porque ele ouviu a voz de Deus, porque ele amava Deus. Mas Abraão não sabia que amava Deus, porque Abraão, quando Deus chamou Abraão, pastor Ricardo, Abraão tinha um propósito, e o propósito que Abraão tinha era dele. E qual era o propósito de Abraão? Ter um filho. Porque às vezes nós estamos caminhando na casa de Deus, mas nós temos um propósito nosso. Não, assim, a gente não entende o amor que nós temos por Deus. E às vezes nós podemos frustrar com nossos propósitos não ser realizados. E a Bíblia diz que Abraão, quando ele estava caminhando ali com Deus, desejando ardentemente o filho, chegou o momento da caminhada dele que ele se decepcionou com a demora. Porque para mim e para você tem que ser ontem, não hoje, não depois da manhã, tem que ser ontem. Porque o ser humano quer tudo às pressas, mas o relógio de Deus, ele anda da forma que ele deseja. O tempo de Deus não é o meu, nem é o seu. Hoje foi interessante, hoje a escola dominical, quando falou, né, que há um momento na nossa vida que nós passamos como se ninguém nos amasse. E Abraão teve essa experiência com Deus. Há um momento que você quer conversar com as pessoas não conversam contigo. Há um momento que você quer que alguém te ligue e ele não vai te ligar. Há um momento na sua vida que lá na empresa todo mundo vai olhar para você e vai dizer e você tem que viver sob uma pressão psicológica. Há um momento, Tati, que você vai olhar assim e dizer assim, poxa vida, não tem uma carga. Há um momento que nós entramos num deserto solitário. E para que tudo isso? Não é para provar nada para Deus, mas é Deus falando assim comigo, contigo assim, pondo no nosso coração o entendimento do grande amor que Ele colocou antes da fundação do mundo para o nosso coração. Porque nós fomos escolhidos antes de formar tudo isso aqui. Antes que tivesse uma pedra aqui neste mundo, nós já fomos escolhidos. E o Senhor Jesus prometeu sacrificar por nós. E Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter a salvação. Então há um momento que você entra, ainda que esteja cercado por pessoas, mas há um momento que você entra em solidão. E isso aconteceu com Abraão. Não porque Deus estava simplesmente dizendo para Abraão, Abraão, eu vou te provar que você me ama muito mais do que a promessa que eu te fiz, que você me ama muito mais do teu filho que você tanto almeja. Então às vezes, irmão, a luta que estamos enfrentando é simplesmente para forjar o nosso amor para com Deus. Não que Deus precisa disso, mas que eu e você precisamos. Olha que Jó está falando. Quando Jó estava enfrentando a maior dificuldade da vida dele, a maior provação da vida dele, Jó se levanta lá nos últimos dias, ele coloca e diz assim, olha, eu ouvia falar, mas agora eu vejo. Aleluias. O que Jó estava dizendo? Olha, eu te amava porque eu ouvia falar de ti, mas agora eu sei quem é o Senhor. Agora eu entendo que tanto que eu te amo. Agora eu entendo o quanto o Senhor é bom. Agora eu entendo o quanto o Senhor tem cuidado da minha vida, o quanto o Senhor está do meu lado. E olha que Jó estava enfrentando uma luta terrível. Então há momentos na nossa vida que Deus está dizendo assim, olha, eu vou calar, vou pôr um silêncio na sua vida.
E às vezes ele coloca um silêncio, e nós começamos a falar: Senhor, por que está demorando isso? Por que está acontecendo isso? Mas Deus está falando assim: eu estou te forjando. E a Bíblia diz para nós que depois que Abraão recebe a bênção, olha a coisa tremenda, Deus fala para ele: eu vou querer uma coisa sua, eu vou querer Isaac. Vocês acham que Deus queria matar Isaac, irmão? Deus não quer tirar uma bênção sua, mas a sua bênção, ela não pode estar acima de Deus na sua vida, porque neste mundo as coisas temporárias não podem estar acima de Deus. Isaac era coisa temporária na vida de Abraão, porque quando nós chegarmos lá no céu, nós não vamos ter lá, o Ricardo vai chegar lá e falar assim: vou chamar meu netinho Emanuel ali. Não, irmão, lá nós somos todo mundo filho de Deus, aleluias, tudo concorrente para o mesmo Pai, tudo concorrente para aquele de olhar para o Senhor e dizer: tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. O nosso coração vai estar voltado para o nosso Pai, que é o Deus celestial. Então Deus está falando com Abraão: Abraão, eu quero ver se você tem, eu quero te provar que você me ama acima daquilo que você busca. Então quando Abraão vai sacrificar Isaac, Abraão estava dizendo para ele mesmo: olha, eu amo a Deus sobre todas as coisas. Porque é muito fácil nós ler o primeiro mandamento, sim ou não, irmãos? Quem aqui cumpre o primeiro mandamento? Deus está acima de todas as coisas na sua vida. Deus está acima de tudo na sua vida. Às vezes esse mandamento, ele é um mandamento assim que a gente olha assim, né? Amar a Deus sobre todas. Você ama a Deus sobre todas as coisas? Você já parou para dar uma reflexão? Mas quando você descobre que você tem um grande amor para Deus, você vai passar a amar Ele sobre todas as coisas. É para isso que nós estamos sendo lapidados. É para isso que nós estamos sendo transformados. É para isso que quando você vem para a igreja, a primeira coisa que você começa a ser é mudado, é transformado. A primeira coisa que você vai perder quando você vem para a igreja é os seus amigos. Eles vão te deixar, eles vão te abandonar. Por que eles vão te abandonar? Porque você vai começar a passar para a lapidação. E quando você vai ser lapidado, tudo a coisa de lapidação, irmão, ele causa fragmentos, machuca. E a primeira coisa, os seus amigos vão afastar de você. Porque, irmãos, você vai começar a ter o grande entendimento, a compreensão que o grande amor de Deus para a tua vida tem que ser maior do que as coisas temporárias deste mundo. A segunda coisa que vai sumir da tua vida é familiares. Muitos familiares vão, muitos vão te deixar, vão te olhar com cara feia. Mas para que o Senhor está dizendo isso para mim e para você, irmãos? Que as coisas temporárias deste mundo, elas têm que passar. Nós não podemos pôr não podemos pôr as coisas temporárias acima de Deus. Quando você coloca as coisas temporárias acima de Deus, verdadeiramente você perde a visão da graça de Deus, e você deixa de ser vencedor, de partilhar o amor de Deus, de sentir o amor de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma luta hoje, está dizendo assim: por que Deus? Por que? Você está perguntando muito por que a Deus, mas às vezes você tem que olhar para dentro de você e fazer uma análise da tua vida e dizer: por que eu ainda não derramei o meu amor inteiramente para Deus? Talvez a resposta está sendo essa. Talvez você está dizendo assim: mas por que eu não derramei esse grande amor? Por que ainda eu tenho Isaac ainda? Por que eu ainda tenho Isaac na minha vida ainda? Eu posso ter Isaac, mas Isaac não pode estar acima de Deus na minha vida. Aleluias. Eu posso conquistar, eu posso ter posse, mas elas nunca podem estar acima de Deus, porque no dia que eu colocar ela acima de Deus, eu perco o grande amor de Deus. Eu não entendo o grande amor. Era isso que Deus estava fazendo com Abraão. Talvez o seu silêncio que você está sentindo hoje, talvez a provação que você está passando hoje, é Deus falando assim contigo: olha, você me ama, e eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreende isso, que você me ama, que eu estou contigo. Então ele está dizendo que antes de sair uma palavra da nossa boca, Deus já sabe. Olha como é que Deus está na frente. Sim ou não, irmãos? Mas para nós poder chegar diante de Deus, irmão, nós precisamos aprender a fazer o quê? Relacionar com pessoas. E é difícil, viu, irmãos? Vou ser sincero, é complicado. Acho que chega um momento assim
que você fere e também é ferido, sim ou não? É porque o ser humano é complicado, é difícil de mexer com o ser humano. É isso que nós temos que sair daqui dessa noite entendendo o seguinte: você precisa encontrar aonde estão as suas feridas, aonde você está ferido, aonde você está mais machucado, para que você possa ser curado. E às vezes, irmão, há ferimento que não cura instantaneamente, sim ou não? Há ferimento que demora a melhorar, sim ou não? Às vezes você foi atropelado por um caminhão. Há um momento que é preciso o quê? Respirar, dar tempo. E é isso que às vezes você vai para onde? Para o deserto. E lá no deserto Deus vai te curar. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Elias, caiu o fogo do céu, pastor Ricardo. Ele fez cessar a chuva por ali que um tempo determinado, onde a chuva não choveu em Israel, a fome tomou conta, e depois ele orou novamente e a chuva veio. Olha que autoridade que esse homem tinha. Mas a Bíblia diz que ele foi tão machucado, tão ferido, ele se sentiu tão decepcionado, porque ele achava que era só ele que estava servindo a Deus. E a Bíblia diz que quando nós, irmãos, não compreendemos que o amor de Deus está espalhado em nosso redor, que o Senhor sempre, Ele vai guardar para eles os melhores. A Bíblia diz para nós que Elias desejou morrer, porque ele viu frustrado, achando que Deus tinha abandonado, porque ele estava o quê? No deserto, no silêncio. Ele desejou a morte porque ele achou que Deus não estava com ele. E também talvez hoje aqui na sua vida há um momento que você está vivendo dessa maneira. Você não está conseguindo relacionar com pessoas porque você está o quê? Machucado. E às vezes você quer ficar o quê? Sozinhos. Você quer ficar o quê? Solitário. E às vezes, irmão, nós precisamos ter esse entendimento que Deus quer curar nossas feridas. O apóstolo aos Hebreus, né, o autor desconhecido, ele diz bem claro assim: olha, se você não honra o que vê, quanto mais vai poder honrar a Deus que você não vê, sim ou não, irmãos? Então, se eu não consigo honrar o pastor, se eu não consigo honrar as pessoas que estão do meu lado, como é que eu vou dizer que eu amo a Deus? Fala a verdade. Se você não consegue honrar a pessoa que trabalha ali contigo, você não consegue honrar as pessoas que moram perto da sua casa, se você não consegue ter um relacionamento, porque há ferida, porque há machucado em você, como você vai poder dizer assim, eu amo o Senhor? Como você vai poder dizer que você ama a Deus? Então você precisa buscar o que é a cura interior. As decepções da vida estão aí, mas quando você buscar a cura, você verdadeiramente vai começar a viver uma vida diferente, transformada e mudada. Hoje eu vi um testemunho aqui na igreja de manhã de uma irmã que ela disse bem claro: depois que eu comecei a mudar, as coisas em minha volta começaram a mudar também. Aleluia. Achei interessante isso, eu gravei isso no meu coração, que ela disse: olha, depois que eu comecei a mudar, porque antes eu achava que estava tudo errado com as pessoas, mas depois que eu comecei a mudar, o que aconteceu? Ela começou a ver a diferença ali em volta dela. Porque às vezes nós precisamos mudar, irmãos. Às vezes nós começamos a mudar e precisamos ser curados, curados de enfermidades, não física somente, mas espiritual, na alma, aonde está mais ferido ali, onde está mais machucado. E às vezes nós somos tipo aquela pessoa que está num carro, que acontece acidente. Hoje mesmo, quando eu vim de Barbacena ali, que eu fui levar o presbítero Henrique para pegar o ônibus para Vitória, aí eu vinha voltando, tinha um acidente ali perto daquela ponte. Então eu estava olhando ali, passei meditando, né, olhando ali o acidente, eu fiquei pensando assim: você já pensou se um acidente, está todo mundo machucado e as pessoas machucadas tentar socorrer a outra? Olha que confusão que vai dar, sim ou não? Aí se a pessoa está machucada, encostar no braço, está quebrado do outro, ele já grita. Se você encostar na costela quebrada do outro, ele vai gritar, sim ou não? E às vezes na nossa vida é assim, irmão. Às vezes estamos feridos demais. E às vezes as pessoas encostam na gente, a gente nós lançamos o veneno em cima dela, sim ou não?
Às vezes, uma coisa interessante, o pastor André hoje trazendo estudo, ele falou bem claro. Às vezes aquela pessoa que tem um relacionamento, tem um mau humor tremendo, talvez não seja porque ela é ruim, mas talvez porque ela está sofrendo dores. Então, às vezes, só de encostar nelas, talvez até sem querer, elas refletem a dor dela através de um ódio, de um rancor. Nós precisamos aprender isso, que há pessoas diferentes. E quando nós estamos falando aqui que o Senhor nos conhece, Ele sabe quem é eu e você, Ele entende eu e você, Ele compreende eu e você. Veja um versículo que me chama uma atenção muito tremenda, que ele diz assim, bem claro, né, irmãos? Para mim e para você. Ele vai dizer assim no versículo 9: se tomar a asa da alva e se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão direita me guiará. Aleluias. Quer dizer, o mar para o povo de Israel era um troço de mistério. Eles têm medo até hoje do mar. Por isso que o apóstolo João, quando vai escrever, está escrevendo Apocalipse, Deus coloca no coração de João: fala com eles que não vai ter mar aqui não. Fala para o meu povo que não vai ter mar, porque eles têm medo do mar. Porque o mar, ele causa o quê? Ele ainda até hoje, ninguém consegue desvendar todos os mistérios do mar. Então isso causa um medo no homem, sim ou não? Ele causa um medo, mesmo que nós achamos bonito quando vai na praia, mas mesmo assim nós sentimos um pouco acuado, sim ou não, irmão? Fala a verdade, é até bonito, você entra, mas você sente um medo acuado, fala a verdade. Quem aqui já, não, você até é doido, eu vou até ali só, mas eu vou sair para cá, que vai que essa onda me leva para lá, sim ou não? Porque o mar causa medo. E ele está dizendo que ainda que se nós entrássemos lá nas profundezas, bem lá no meio do mar, a mão direita de Deus vai nos guiar, Deus vai nos levar. Então por isso nós precisamos ter esse entendimento, sair daqui hoje dizendo assim: Deus, eu quero ser curado, Deus, eu quero ser transformado, Deus, eu quero ser mudado, Senhor, eu preciso. Porque quando você ser curado, irmão, você vai verdadeiramente começar o quê? Ter uma mudança de vida. E você vai entender que você não precisa provar para Deus algo, porque Deus já sabe quem é você, mas você precisa provar para si mesmo. É eu e você que precisamos provar para nós mesmos o quanto amamos a Deus. Porque às vezes nesse corre-corre da vida, irmão, nós somos iludidos por muitas coisas, iludidos por coisas que é passageira. Então nós precisamos aprender a relacionar com pessoas, aproximar de pessoas, de poder conversar com pessoas. É claro que quando fala de pessoas, você tem que estar preparado para tudo. Você não pode depositar suas expectativas em pessoas, mas você deve relacionar com elas. Sabe por que quando eu falo assim que você não deve depositar expectativa em pessoas? E às vezes, porque às vezes nós passamos pelas nossas vidas, nós depositamos expectativa em pessoas erradas. O pastor André falou uma coisa muito interessante hoje, assim, que às vezes você está lá, você já vai abrindo a sua vida para qualquer um. Você já viu aquele caso daquela pessoa? Eu conheço a vida daquela pessoa, todo mundo conhece. Ela é mais do que um livro aberto, ela é um jornal da Globo, né? Aberto, só falando coisa ruim da vida dela para os outros. Às vezes você tem que passar, irmão, às vezes você tem que ter uma consciência de seguir o seguinte: eu não posso pôr muita expectativa em pessoas, porque às vezes, porque o ser humano é falho. O único que é verdadeiramente, que você pode depositar sua confiança, sua expectativa nele, é Cristo Jesus, porque ele é o único que molde e muda a sua história. Mas você não deve criar expectativa demais em pessoas. É por isso que nós estamos decepcionados com um país que está num caos tremendo politicamente, sim ou não, irmãos? Nós olhamos, porque nós confiamos, vamos depositar confiança em fulano que vai mudar. Não vai, irmão, porque o ser humano é falho. Às vezes nós estamos depositando confiança em pessoas, porque aquele amigo meu era... Pastor André usou até uma frase bonita aqui hoje, né, que eu achei interessante, né? Aquele amigo meu, 20 anos, pastor André, comigo, mas quando veio me decepcionou. Pessoas, eu vou decepcionar pessoas, pessoas vão me decepcionar, sim ou não, irmãos? Você vai decepcionar pessoas, e pessoas vão te decepcionar. Talvez você já tenha essa experiência. E sabe o que acontece comigo, contigo, irmão? Que às vezes nós estamos tão decepcionados com pessoas, que nós achamos que não devemos mais ter relacionamento, conversar com pessoas, não podemos ser mais amigos de pessoas, porque nós depositamos confiança em pessoas.
E é isso que nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos amar uns aos outros, que o Senhor Jesus diz o seguinte, que nós devemos amar e fazer a obra dele. E qual é a obra de Jesus? É vir na igreja, irmão? A obra de Jesus é vir na igreja. A obra de Jesus é fazer o que o André está fazendo aqui, tocando um hino aqui, para a glória de Deus. O que ele mandou? Cuide da obra. Pedro, cuide dos seus irmãos, guie os seus irmãos. O que ele está dizendo, irmão, para mim e para você? A obra dele é o ser humano. A obra dele é o ser humano. A obra do Senhor é eu e você, aleluia, é a obra dele. E nós precisamos cuidar dessa obra, aleluia. Você precisa aprender a cuidar do ser humano. E para aprender a cuidar do ser humano, você vai ter que aprender a relacionar com pessoas. E quando nós entender isso, né? Quando nós ter essa compreensão de nós poder relacionar com pessoas, então nós vamos ser o quê? Moldados e transformados. E vamos começar a provar, experimentar que nós amamos a Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa. Porque amar uns aos outros como eu vos... Olha a coisa tremenda, irmão. Às vezes nós queremos que Deus nos ama. Nós queremos, Senhor, eu te amo, mas eu não quero amar fulano de tal. Sim ou não? Porque há pessoas, irmãos, que vai passar para mim, a tua vida vai passar só para o quê? Para agregar alguma coisa na nossa vida. Você já viu aqueles amigos que passam pela sua vida? Que passam na sua vida só para agregar alguma coisa, ou você agregar na deles. Você vai ensinar alguma coisa para eles, eles vão te ensinar alguma coisa. Aqueles amigos, irmão, aquelas pessoas, como diz o pastor André, que você não tem como fugir delas. Você vai ter que aprender a viver com os defeitos delas de qualquer maneira. Você vai ter que aguentar. Amém, irmãos? Aguentar ali na sua casa, você que é esposo, você que é marido, às vezes você tem que aguentar, porque eu vou fazer o quê? Tem pessoas que é incontornável, não tem como você fugir delas. Então às vezes você está lá naquele trabalho seu lá, você vai pedir conta da empresa porque tem um cara lá que você não está dando com ele. Não, eu vou pedir conta porque eu não aguento mais, porque se der, pastor Ricardo. Não, irmão, tem pessoas que você vai ter que contornar, você vai ter que entender, vai ter que compreender. Falar, essa pessoa é melhor eu entender e tocar minha vida sem ficar muita coisa, que eu criar uma rincha, eu criar um problema com ele, criar uma dificuldade para me viver e eu viver aqui, porque eu preciso de trabalhar. Sim ou não, irmãos? Então uma pessoa dessa maneira, que não está conseguindo se relacionar, não consegue ter um emprego, dizer assim, ter uma vida profissional melhor, porque não consegue relacionar. E há pessoas, irmãos, na nossa vida, irmão, que devem ser como aqueles homens, que mesmo você paralisado, eles vão te socorrer. Capítulo 2 de Marcos, a Bíblia diz que, né, pastor Ricardo, havia um homem entrevado, mas ele tinha 4 amigos, a irmã Adriana, e pegou eles, caminhou até Jesus, mas estava uma multidão na porta, e falou assim, poxa vida, como é que não vai fazer para chegar até Jesus? Não, já tem uma ideia, vamos subir no telhado. Olha que loucura. Tem amigos que vão arriscar a vida deles por mim e por você. Tem amigos que vão arriscar a vida deles por nós, irmão. Esses 4 homens arriscou a vida deles. Já pensou se o telhado cede? Ei, irmão Ricardo, e eles caíssem daquele telhado? Arriscou ou não arriscou, irmão? Mas eles não pensaram neles. Eles pensaram, não, esse é meu amigo, ele está entrevado, ele precisa andar. Então ele tem amigos que vão dar a vida deles por você. E talvez você não vai dar nem uma mínima para eles. Mas é assim mesmo, irmão. É por isso que nós temos que sair daqui hoje entendendo o seguinte: como eu sei que Deus me ama? Deus conhece você antes. Quando você está acordando, abrindo o olho, Deus já sabe tudo que vai acontecer durante o dia. Deus já entende. Essas 24 horas eu já sei. Aleluia. É eu e você que precisamos ter um pouco de paciência e de calma e aprender a relacionar com as coisas em nossa volta. Relacionar. Ter um relacionamento com coisas de nossas voltas. O problema maior das nossas vidas é porque nós estamos vivendo num tempo de ansiedade. Então nós não conseguimos deixar que o amor de Deus, que nós compreendemos e também amamos a Deus como Ele deseja que nós amamos. Porque a ansiedade é grande, sim ou não, irmãos? Uma pessoa que está começando agora,
na sua vida profissional. Eu vou abrir uma pequena empresa, né, pastor Ricardo? Aí a pessoa já olha a Rocim, na Lafarge Rocim, misericórdia, eu quero ser em Goiás, vai. Existe um processo até chegar lá, sim ou não, irmãos? É aí que está o grande problema. Às vezes você está querendo uma coisa na sua vida, mas você está olhando para alguém que já caminhou 40 anos, 50 anos, 60 anos, e você começou a caminhar agora. Aí você quer competir com a pessoa. Na sua mente eu tenho que vencer ela. Aí você vai ficando com tanta ansiedade porque ela caminhou. Ela já enfrentou pelejas, lutas e provações. E às vezes você já está querendo entrar no negócio, você está lá na frente. Não, irmão, vai com calma, Deus vai te honrar e vai te exaltar. Você pode ter certeza, você que está com desejo de avançar, porque Deus quer te colocar você como cabeça e não como cauda. Deus sempre vai ter isso para você. Deus vai sempre falar para você que, olha, eu tenho o melhor para você, porque Deus quer o melhor. Mas Deus é igual aquele pai que coloca tudo na mesa. Aí você vai falar para mim assim, pastor, mas eu tenho 24 horas do dia, Deus já sabe quando eu abro meus olhos, por que Ele não muda as coisas ruins na minha vida? É porque, irmão, Deus é igual um pai, Ele coloca tudo na mesa lá. Quem aqui, quando vai numa mesa, né, você vai uma fruta lá que você nunca comeu, aí você vai correndo e pega ela, essa aqui é bonita, nossa Deus, olha que fruta linda, né? Quando você mostra, né, fala, misericórdia, meu Deus, que eu fui comprar isso? Que eu fui pegar isso? Meu Deus, sim ou não, irmão? Fala a verdade. Você olha o pratinho lá, aquela coisa bonitinha, você fala, essa comida é gostosa. Você nunca comeu, aí você vai, logo você, meu Deus do céu, por que eu fui pegar esse troço? Misericórdia. Sim ou não, irmão? Durante um dia da nossa vida, é assim também conosco, irmão. Está tudo colocado na mesa. Mas às vezes a ansiedade, ela não faz pegar coisas que vai trazer sofrimento para mim e para você. Ela faz eu e você pegar coisas que vai trazer dor para nós. Mas não que Deus... É porque Deus deu um livre-arbítrio de escolha para mim e para você. Aleluia, né, pastor Ricardo? Porque Deus não quer eu e você como robô. Deus quer eu e você livre para olhar para Ele e dizer, eu te amo, aleluias. Ele nos, olha que coisa tremenda, um Deus que fez algo, irmão, que não foi para nos controlar, mas Ele fez algo para que o próprio algo ama Ele. Ele nos fez para amá-lo, mas com liberdade de dizer sim ou não para Ele. Olha que Deus tremendo isso aí. E às vezes durante o dia nós temos avançado mão em coisas que vai trazer dores para nós, porque nós não estamos ali ouvindo o Pai, nós não estamos ali relacionando com o Pai, nós não estamos ali dizendo, Pai, o que eu devo pôr a mão, aonde eu devo colocar a mão. Às vezes a ansiedade da nossa vida é grande, né? É porque nós achamos que se Deus quiser vai acontecer. Tem uns que falam, se Deus quiser joga para a mão de Deus, fica parado. Tem outros que vai no afobamento, vai na emoção, não sabe nem o que quer. Mas tem outros, irmão, que eles escutam o Pai, eles olham em volta de sua volta, eles buscam compreender, eles buscam entender o que está acontecendo em sua volta. E depois que eles têm essa dimensão do que está acontecendo em volta deles, eles avançam, aleluias. Eles tomam posse da bênção, aleluias. Eles tomam posse da bênção, porque eles perceberam tudo em volta deles, porque eles entendem que eles não são do passado, eles não são do presente, mas eles estão preparados para o futuro, de reinar eternamente com o nosso Deus, aleluias. Eles entendem isso. E eles entendem que o futuro deles não é para hoje, mas o futuro deles é passo a passo, é devagar, mas eles vão chegar lá, aleluias. É isso que eu e você precisamos aprender aqui hoje. Está ali o irmão Leandro, né, da Tamara, né? Estão construindo, estava numa loucura tremenda. 10h30 da noite, eu estava trabalhando na casa deles. Então, esses caras vão fazer uma casa de noite. Já viu fazer uma casa de noite? O meu está fazendo uma casa de noite. Aí Deus falou assim, meu filho, você está muito correndo, muito. Fica 10 dias em casa. Ficou 10 dias em casa. Ele disse, pastor, não tem que parar 10 dias, mas tem que parar. Quem disse que não tem que parar? Né, Leandro?
Olhando para eu falei, pastor, acho que está precisando de parar mesmo, viu? Deus sabe todas as coisas, ele está precisando de parar. E eu estava precisando de parar. Ficou 10 dias em casa, almoçando, jantando. A Tamara falou assim, engordou 700 gramas, misericórdia. Foi demais isso aí, né, Tamara? Só a graça, misericórdia. Ela ficou só em casa, só comendo 10 dias. Então, irmãos, às vezes Deus sabe o melhor para mim e para você. Se você está na prova hoje, na luta hoje, continua olhando para o Senhor como um grande amor, que Ele quer mostrar para você que você ama Ele. Que as coisas temporárias dessa terra, irmão, elas vão ficar aqui. Mas existirão algo muito profundo que você não pode perder, que é o contato com o Pai. Fecha os teus olhos nesse momento. Eu não sei qual é a sua peleja, a sua luta, a sua guerra, mas aprende a relacionar com pessoas a partir de hoje. Aprende, irmãos, a amar até mesmo aquela pessoa que está te incomodando ali. Tenha paciência, você que abriu um negócio ontem, né? Tenha paciência, você vai chegar lá, irmãos. Você vai chegar lá com calma. Ah, pastor, mas está difícil, você não sabe as lágrimas que eu estou chorando de noite. Mas as lágrimas é para quê, irmão? Para regar mesmo. Precisa de água para regar suas vitórias, irmão. Aleluia, né, pastor Ricardo? Precisa de água. Então não se preocupe. Deus vai te honrar. Deus vai fazer você ser mais do que vitorioso. Porque a própria Bíblia diz que nós somos o quê? Como a mulher grávida, né? Está sofrendo ali naquele momento, mas depois que ela tem a criança no colo, ela esquece a dor. Quando você tomar posse da sua vitória, você vai esquecer de toda a dor, de toda a lágrima que você derramou, porque você vai olhar para ela e vai dizer: Deus me deu o que eu desejava. Aleluias. É isso que nós temos que estar no nosso coração. Fecha os teus olhos e fala: meu Deus, eu quero, Senhor, amar o Senhor. Eu quero me entregar aqui nessa noite. Eu quero ter esse contato, eu quero aprender, eu quero entender o grande amor que o Senhor colocou no meu coração antes da fundação do mundo. Eu preciso entender este amor, meu Deus. Eu preciso começar a aprender a ver as coisas na minha volta. Porque talvez você está andando tão ansioso, irmão, que você não tem visto saída nenhuma. Porque a ansiedade rouba a nossa saída. Aí, em vez de você sair, você vai só afundando cada vez mais. Porque você põe no seu coração, tem que dar o troco naquela pessoa. Aí você vai dar o troco, você fica com mais do que um troco ainda, né, irmãos? Quando a pessoa está dando o troco, precisando devolver, eu vou devolver. Mas aí você devolve, mas aí você também recebe também. Porque aí você está dizendo assim: eu estou recebendo, vou receber mais. Porque geralmente o troco é maior do que recebe, irmão. O troco sempre é menor, sim ou não? Ninguém vai botar um troco de uma pessoa dar 100 reais, o cara vai botar um troco de 200 para ele, vai? Nunca, né, irmão? Então esse negócio de dar troco, às vezes você vai pegar só, vai dar um troco de 10, vai ficar com 90 nas suas costas. Mas Deus quer arrancar tudo isso de você no nome do Senhor Jesus. Para de querer dar troco nas pessoas, para de querer vingar, para de querer achar que você pode ser melhor do que a pessoa. Pare com isso, diga: meu Deus, eu quero parar com isso, eu quero ter uma nova vida a partir de agora, eu quero começar a ter um relacionamento contigo verdadeiro, e eu quero também ser o que? Verdadeiramente estar olhando para as pessoas como obra do Senhor. Diga para o Espírito Santo agora: Pai, no nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar o seu povo agora. Este homem, esta mulher que está dizendo: eu quero te amar, Senhor, eu quero compreender o teu amor. Você que está em casa, você pode dizer: meu Deus, eu quero compreender, eu quero entender, Senhor, o quanto o Senhor me ama. Quando nós entender isso, irmão, nós vamos viver. Nós precisamos viver. E nós vamos entender quando nós compreender que nós amamos a Deus, que nós nascemos para amá-lo. Aleluias. Que as coisas temporárias, nós não podemos sucumbir ao amor que está dentro de nós por Deus. Então abre o seu coração e diga: eu te amo, Senhor. Você que está na prova, você pode dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo. O Senhor pode mudar a minha vida. Oh, meu Deus, derrama a sua bênção sobre o teu povo nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite, irmão.